Vamos lá, senhores, vamos retornar aos nossos estudos, tá? Bloco anterior, nós estávamos falando da distribuição das competências, né, do Poder Legislativo. O que nós vimos? Poder Legislativo, distribuição de competências. Aí, nós vimos que a Constituição ela estabelece o seguinte: nós temos as competências do Congresso Nacional, que são divididas em duas. Nós temos a competência legislativa do Congresso Nacional. Essa daqui, ela é chamada de legislativa por quê? Porque o Congresso Nacional vai estar elaborando lei ordinária ou lei complementar, vai depender do caso concreto que a gente vai aprender lá na frente, mas elabora lei. E por ser lei, nós vimos que tem a participação com sanção ou veto presidencial, ou seja, a participação do presidente, aqui a deliberação executiva. Foi isso que nós vimos? Beleza. Aí nós temos o outro grupo, que são as competências exclusivas do Congresso Nacional, que nós vamos estudar nos próximos blocos, né? Aqui, por ela ser exclusiva, ela é diferente. Aqui o Congresso ele não cria lei, ele cria lei quando ele está exercendo as competências legislativas. Aqui ele cria decreto legislativo, quando ele está exercendo as suas competências exclusivas. E aqui não há participação do presidente da República. Não há sanção ou veto, não há deliberação executiva. Aí a Constituição também estabelece as competências privativas da Câmara dos Deputados e as competências privativas do Senado Federal, que nós vamos estudar também. Quando a Câmara exerce suas competências privativas e quando o Senado exerce suas competências privativas, ambas vão elaborar o que a gente chama de resolução. Não é isso? Beleza. Professor, por que você está fazendo esse feedback? Porque nós paramos ainda aqui, ó. Nós ainda estamos estudando as competências legislativas do Congresso Nacional, uma por uma. E qual foi o macete que eu te expliquei? O que a banca vai fazer? Ela vai pegar uma competência exclusiva e vai falar que é legislativa, ela vai pegar uma competência do Senado e vai falar que é da Câmara, ela vai bagunçar isso aqui. Eu criei um método, um macete, para facilitar e você não ter que decorar isso aqui. Só aqui, ó, nas competências legislativas, se eu não me engano, eu tenho 15 competências legislativas. Competências exclusivas, se eu não me engano, são 18. Então, assim, você não tem que decorar esse monte de competência que você vai se enrolar na hora da prova. Pode confiar em mim. Com o macete que eu estou te explicando, eu estou criando uma lógica. Então, presta bem atenção. Qual desses três grupos, desses 4 grupos, né, competências legislativas do Congresso, competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara e competência privativa do Senado, qual desses 4 grupos é o único em que tem a participação do presidente da República? Ou seja, tem deliberação executiva, ele é consultado sob sanção ou veto? Somente o que a gente está estudando, que são as competências legislativas do Congresso. Então, qual macete que eu estou desenvolvendo com vocês? Eu estou te explicando uma competência legislativa por vez e estou te demonstrando o porquê, para você entender sem decorar, o porquê que tem a participação do presidente, tá? Inclusive, eu estou usando o seguinte raciocínio para grande parte dessas competências legislativas, que é o quê? O Senado é como se fosse o pai, a Câmara é como se fosse a mãe e o presidente é como se fosse o filho do casal. Aqui eu tenho uma família. E eu estou demonstrando para vocês competência por competência que é necessária a participação do filho diante dessa decisão tomada pela família. É esse o critério que eu estou utilizando aqui, tá? Na aula passada nós paramos, explicamos a anistia, tá? E agora nós vamos dar sequência aqui no inciso 9º, tá? Falando das outras competências legislativas do Congresso que a gente finaliza nesse bloco. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Compete ao Congresso Nacional, né, competência legislativa, mediante lei, tem participação do presidente, né, organizar, né, a questão da organização administrativa, judiciária. Então vem cá, olha aqui comigo, competência legislativa do Congresso Nacional. Então, se eu sei que é competência legislativa do Congresso, eu sei que é por lei e eu sei também que há participação do presidente da República, que no nosso exemplozinho aqui é o filho, né? Através de sanção ou veto, traduzindo, deliberação executiva. Tá, qual é essa atribuição, professor, que nós estamos estudando agora? Compete ao Congresso
a organização o quê? Administrativa e judiciária. De quem? Presta atenção. Do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. Vamos lá. Organização administrativa e judiciária, tá aqui, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios, né? Ou seja, MPU e DPU. Tá. E compete a organização judiciária, não é administrativa. E compete a organização agora só administrativa de quem? Do Ministério Público do Distrito Federal, do MPDF, tá? T. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aí vem a questão de prova, que é o seguinte: note que a Defensoria Pública do DF não está mais aqui. Isso foi alterado, antigamente estava, tá? A Defensoria Pública do DF, agora a organização dela é feita pelo Poder Legislativo ali do Distrito Federal, tá? Recebeu uma certa autonomia. Então presta atenção, presta atenção. A banca vai colocar para você que compete ao Congresso Nacional, é competência legislativa do Congresso Nacional, tratar da organização administrativa e judiciária do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, como também a organização administrativa do Ministério Público do DF e da Defensoria Pública do DF. Errado! Defensoria Pública do DF não compete mais ao Congresso Nacional, tá? Através de lei, tratar da organização administrativa dessa Defensoria Pública do DF. O Congresso Nacional, ele trata da organização administrativa e judiciária da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública do DF não é mais competência do Congresso Nacional. Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza? Lembra disso, tá? Próxima. Compete ao Congresso Nacional, mediante lei, porque eu estou falando de competência legislativa. Cuidado. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Vamos até aqui, vamos até aqui. Qual o macete que eu quero te passar, senhores? Olha só, cuidado. Quando eu falo de criar, né, quando eu falo de criação, quando eu falo de transformação e quando eu falo de extinção, aí aqui você vai colocar um parênteses e já você vai entender o porquê. Quando eu falo de criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções públicas, isso aqui tem que ser feito mediante lei, senhores. Por isso que quando você for prestar concurso público, antes desse concurso público ocorrer, o Estado tem que ter criado aquele cargo, que se você for aprovado no concurso, você vai ocupar. Então, eu crio o cargo por lei, tá ok? Beleza? Eu transformo o cargo. Como assim transformar? Antigamente o cargo era de agente penitenciário, hoje é polícia penal. Transformaram o cargo, tá? Isso é possível. Eu quero que você entenda só o seguinte a priori, tá? Para criar cargo, para transformar cargo, aí é o asterisco. Em regra, para extinguir cargo, isso tem que ser feito por lei. E se tem que ser feito por lei, isso é competência do Congresso Nacional, tá? Isso é competência do Congresso Nacional, porque eu crio lei no Congresso Nacional, não é isso? Beleza. Aí eu lhe pergunto, por que isso aqui é uma competência legislativa? Por dois motivos. Primeiro, que tem que ser por lei. Senhores, por lei tem que ser competência legislativa do Congresso, porque competência exclusiva do Congresso ele não cria lei, ele cria decreto legislativo. Tá vendo como fica fácil? Quando você entende aquela estrutura que eu fico voltando toda hora. Então, qual é a única competência que o Congresso ele cria lei? Ele cria lei através das competências legislativas dele. Se você lembrar isso da prova, você já sabe que essa daqui é competência legislativa, não pode ser exclusiva, correto? E o outro macete é o seguinte: se a competência legislativa tem participação do presidente da República. Por que, professor, tem participação do presidente da República? Senhores, se eu estou criando um cargo, se eu estou transformando um cargo, né? Se eu estou até mesmo extinguindo o cargo, cuidado com esse asterisco, já eu falo dele, tá? Isso aqui altera a questão de valores, né? Isso aqui gera impacto nas contas públicas. Se eu estou criando 2.000 cargos na Polícia Rodoviária Federal, significa que eu vou ter mais 2.000 servidores públicos que eu tenho que pagar todos os meses. Quem é que cuida do dinheiro? Quem é o grande administrador? Não é o Poder Executivo, que é chefiado pelo Presidente da República?
Então, senhores, se eu estou mexendo, tratando de um tema que gera impacto financeiro, o presidente da República, como grande administrador, ele tem que ser consultado, tá? Então você já sabe que é competência legislativa do Congresso. Beleza? Por que eu coloquei esse asterisco? Presta atenção aqui, ó. Aí olha a parte final. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas é de competência do Congresso Nacional, competência legislativa, mediante lei com participação do presidente. Observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6º, a linha B. O que é isso aqui? Esse tema do artigo 84, inciso 6º, eu vou trabalhar com vocês lá em Poder Executivo, fica tranquilo, tá? Onde eu tenho as atribuições privativas do Presidente da República, isso é tema lá para frente. Mas isso aqui é o que eu chamo de decreto autônomo. Como é que funciona isso? O Presidente da República, ele pode, em duas situações aqui previstas nas alíneas A e B, mas o que interessa pra gente hoje, nesse encontro, é só a B, ele pode tratar da matéria através de decreto autônomo. E esse decreto autônomo funciona o seguinte: o presidente ele vai regulamentar aquela matéria por decreto autônomo e isso não precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Traduzindo, não precisa ir para o Congresso, passar pela Câmara, pelo Senado, para poder tratar desses assuntos. E o que fala essa tal a linha B aqui que interessa pra gente? Compete privativamente ao presidente da República por decreto autônomo extinguir a extinção de funções ou cargos públicos, agora cuidado, presta muita atenção, quando vagos, ou seja, quando aquele cargo público ele não está preenchido, né? Não tem ninguém ocupando aquele cargo. Então, olha que interessante. Compete ao Congresso criar, transformar ou extinguir cargo público. Calma. Se compete ao Congresso extinguir cargo público e compete ao presidente, por decreto autônomo, sem precisar ir para o Congresso, extinguir cargo público quando vagos, isso significa que essa competência aqui em cima do Congresso Nacional significa que ele está extinguindo cargo, o quê? Ocupado. Cargo que está provido, né? Que está preenchido por servidor. Porque se o cargo estiver vago e eu quiser só extinguir, isso aqui é competência do presidente da República por decreto autônomo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá, vamos recapitular isso aqui, que isso aqui é muito importante. Eu coloquei aqui essa foto, essa imagem, só para você conseguir entender, né? Que aqui, ó, aqui eu tenho servidores ali, tomando posse, aquele negócio todo. Para eles estarem aqui, alguém teve que criar o cargo anteriormente. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui rapidinho. O que é competência legislativa do Congresso Nacional? Que nós estamos estudando. Criar, transformar e extinguir. Aí coloca o asterisco aqui. E extinguir cargos, empregos ou funções públicas. Beleza. Isso aqui é competência do Congresso Nacional. E tem participação do presidente? Tem, porque isso aqui gera impacto na folha, né, nos recursos públicos. Então, se tem participação do presidente e eu só posso criar cargo, eu só posso transformar cargo, eu só posso extinguir a priori cargo por lei, significa que só pode ser competência legislativa do Congresso. Agora, olha a exceção. Eu tenho uma situação específica que não está falando de criar cargo, não está falando de transformar. Está falando exclusivamente do quê? Se eu quiser extinguir, né, cargo público ou função pública, desde que esse cargo ou função esteja, né, vagos, se eles estiverem vagos, não estiverem providos, aí eu não preciso desse trabalho todo. Já que está vago, não tem ninguém ocupando, o próprio presidente da República, mediante decreto autônomo, sem a participação do Congresso, o presidente ele tem essa atribuição de extinguir cargo ou função pública quando vagos. Tá? Então, quando eu falo aqui da competência do Congresso Nacional, que é o que a gente está estudando, eu não estou falando de cargo, de que está vago, eu estou falando de criar, transformar ou extinguir. Aí eu subentendo que essa extinção aqui é de cargo ou função pública ocupado, porque se for vago, é o presidente da República por decreto autônomo, não é o Congresso. Entenderam a jogada? Entenderam? Não tem mistério, você não erra isso aqui, pode confiar em mim. Vamos lá, vamos dar continuidade. O mesmo raciocínio eu vou seguir para o próximo. Olha aqui, ó. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Senhores, eu só crio órgão público
eu só crio ministério, né, que é um órgão também, ministério, por lei. E se é por lei, tem que ser Congresso Nacional. E se é Congresso Nacional mediante lei, só pode ser competência legislativa. E se é competência legislativa, tem a participação do presidente da República. Tá vendo como vai ficando mais fácil? Aí eu já vou passar um macete para facilitar a tua vida. Você só não pode confundir com o quê? Ah, professor, mas e se estiver falando de cargo público, né? Aí é diferente de órgão público. A Polícia Federal é o órgão. Os agentes de Polícia Federal ocupam cargos, tá? Dentro do órgão Polícia Federal eu tenho cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, delegado de Polícia Federal, não é isso? Papiloscopista, perito da Polícia Federal. Esses aqui são cargos dentro do grande órgão chamado Polícia Federal. Então não confunda. E cargo público, professor, vamos ver se você está entendendo. Eu posso criar, extinguir, a criação, extinção e transformação, em regra, é por lei, Congresso Nacional. Eu só tenho uma exceção que só trata de extinção, tá? Eu só tenho uma exceção que é o quê? Se eu estiver extinguindo cargo público, mas ele está vago, aí sai da competência do Congresso e passa a ser do presidente da República mediante decreto autônomo, sem precisar importunar ali o Poder Legislativo. Fácil? Tá. Então vamos para os macetes para ficar mais fácil. Olha só. Vamos lá. Eu coloquei aqui essa imagem para você entender. Aqui eu tenho o presidente da República com os seus respectivos ministros. Olha o tanto de ministro que tem aqui, ó. Aqui está o vice, né? O Alckmin. Senhores, o ministério, você vai aprender comigo lá em Poder Judiciário, perdão, Poder Executivo, que os ministérios, que são chefiados pelos ministros de Estado, esses ministros, eles nada mais são do que braço direito do presidente da República naquela respectiva área de atuação. Então eu tenho ali o ministro da Economia, o Haddad, ele é o braço direito do presidente no que estange economia. Aí eu vou ter ministro da Educação, braço direito do presidente na pasta referente à educação. Ministro da Saúde, braço direito do presidente em relação à pasta saúde. Tanto é que o presidente, está lá previsto no inciso 1º, tá, do artigo 84, é competência do presidente nomear e exonerar os ministros de Estado. A gente vai aprender isso, tá? Por que eu estou te batendo isso aqui com você? Olha como fica fácil agora o raciocínio. Vem cá. Eu quero saber se para criar, para extinguir, para transformar cargo, emprego ou função pública, isso aqui é feito mediante o quê? Como é que eu crio um cargo público? A priori, regra geral, ó, asterisco na extinção. Como é que eu extingo o cargo público? Como é que eu transformo o cargo público? Senhores, para criar, para transformar e a priori para extinguir cargo público, emprego público ou função pública, isso aqui tem que ser feito por lei. Lei é que cria cargo. Lei é que extingue cargo a priori. Lei é que transforma cargo. Não é isso? Então, se é por lei, segue o raciocínio comigo, só pode ser pelo Congresso Nacional. Então é competência do Congresso. Mas se ele faz isso através de lei, é competência legislativa. E se é competência legislativa, tem participação do presidente da República. Não foi isso que a gente aprendeu? Agora, por que o presidente da República participa disso aqui? Se eu estou criando, extinguindo ou transformando cargo, né, público, emprego público, isso aqui gera efeitos financeiros. E se gera efeito financeiro, o administrador, que é o presidente da República, ele deve ser consultado. Ele é o administrador. Imagina, eu concedo a você a atividade de administrar minha empresa. Só que eu compro equipamentos novos, vendo equipamentos, né, mudo a sede de local sem sem que eu te pergunte, sem consultar você que é o administrador. Você vai falar, cara, não tem como administrar uma empresa em que você está comprando equipamento sem me avisar. Eu estou fazendo um cálculo aqui para a gente poder fechar no azul e você está comprando equipamento sem me avisar nada. O administrador, ele tem que estar ciente de tudo que entra, tudo que sai, tudo que é comprado, tudo que é vendido. Então por isso que o presidente tem que ser consultado. Se ele concordar, ele vai sancionar. Se ele discordar, ele vai vetar. Entenderam, senhores? Tranquilo até aqui?
Beleza. E o mesmo raciocínio eu vou seguir para quê? Para criar ou extinguir o quê? Órgãos públicos, e engloba isso aqui, ministérios. Eu crio um órgão, eu crio um ministério através de lei. Se é através de lei, Congresso Nacional, competência legislativa. Tem participação do presidente. Até porque, se eu estou criando ou extinguindo um ministério, eu tenho que perguntar para o presidente da República. Porque eu tenho que consultar o presidente da República. Porque o ministério serve exatamente para auxiliar o presidente da República naquela determinada pasta. Você entendeu que criando o raciocínio fica mais fácil, você não precisa decorar? Só toma cuidado com o asterisco onde eu coloquei extinção. Por quê? Tem uma exceção onde, se eu estiver extinguindo, aí não é órgão, não é ministério. Se eu estiver extinguindo cargo público ou função pública, quando vagos, não ocupados, não preenchidos, aí como está vago, eu não preciso incomodar o Congresso Nacional. Se é só extinguir um cargo público ali que não tem, ninguém está ocupando, o próprio presidente da República faz isso através de decreto autônomo, ou seja, um decreto que não necessita participação aqui do Poder Legislativo. Fácil, tranquilo, você cria um raciocínio e já era, não tem mistério, tá? O próximo é mais simples ainda, tá? Quando eu falo, olha lá, compete ao Congresso Nacional, mediante lei, ou seja, a competência legislativa do Congresso, tratar sobre telecomunicações e radiodifusão. Quando eu falo de telecomunicações, você vai lembrar de quê? TV, televisão. Radiodifusão, eu lembro o quê? Rádio, né? Presta atenção, olha só que interessante. Olha o macete que eu vou te passar. Nós estamos utilizando o seguinte macete. O pai é o Senado Federal, a mãe é a Câmara dos Deputados e o filho é o presidente da República. Para eu definir se isso aqui é uma competência legislativa do Congresso, eu tenho que demonstrar que o filho, presidente da República, tem que participar disso aqui. Não é isso? Beleza. Olha o raciocínio que legal. Quando eu falo de telecomunicações e radiodifusão, me lembra o quê? Televisão e rádio. Aí você vai lembrar o seguinte exemplo. A família está decidida por contratar um pacote de TV a cabo. Eu te pergunto, se essa família ela vai contratar um pacote de TV a cabo, e aqui é fornecido pela empresa vários pacotes, tem pacote que é mais simples, tem um pacote mediano e tem um pacote premium. Isso aqui tem que ser decidido por toda a família, inclusive pelo filho. Por quê? Porque eu tenho pessoas com peculiaridades e gostos diferentes. O pai, por exemplo, gosta muito de futebol. Então o pacote tem que ter canais de futebol. A mãe adora séries. Então, policiais, por exemplo. Então o pacote tem que ter ali alguma coisa que ela tenha acesso a algumas séries policiais. E o filho gosta de desenho, né? Então o pacote tem que ter desenho. Porque o pacote aqui da TV a cabo, ele está sendo direcionado para o lazer da família por um todo, né? Então o pai, ele tem que ouvir, a mãe tem que ouvir o filho e falar, vem cá, quais são os desenhos que você mais gosta? Mãe, eu gosto desse. Aí ele vai lá e fala assim, deixa eu ver qual pacote pega futebol, pega séries e pega desenho. Ao achar o pacote ideal, que pega futebol, que pega séries e que pega desenho, aí a família vai lá e contrata esse pacote com a empresa. Por que o filho foi consultado? Porque o filho também assiste televisão. O filho também, né, assiste televisão, tá? Então por isso que tem que ter a participação do filho presidente da República. Fácil até aqui? Tranquilo até aqui? Com esse macete você não vai errar, já eu te provo isso, com as questões que nós vamos fazer no final desse bloco. Aqui eu coloquei a imagem, ó, os filhos participando desse momento de lazer, né, assistindo ali a televisão através do pacote que foi contratado pela família. Beleza. Senhores, compete ao Congresso Nacional, mediante lei, tratar de matéria financeira, cambial vem de câmbio, né, questão de moeda, real, dólar, euro, quanto vale o real, quanto vale o dólar, tá? Monetária, tudo isso aqui lembra o que? Dinheiro, não é isso? Matéria financeira, cambial, valor de moedas, monetária, instituições financeiras e suas operações. Tudo isso aqui não te lembra dinheiro? E o que eu te ensinei? Tudo que envolve dinheiro, né? O tema que envolve dinheiro deve ser decidido em família
E isso inclui o filho. Isso inclui o filho. Deixa eu te dar um exemplo mais específico para você não esquecer isso na hora da prova. Imagina o seguinte, o casal, pai, senador, Senado, mãe, Câmara dos Deputados, decidiram ali, por exemplo, criar uma poupança para a família. E nessa poupança, eles estão decidindo aqui, por exemplo, juntar o dinheirinho, colocar nessa poupança para, em 2 anos, trocarem de carro. Você concorda comigo que o filho ele tem que estar a par disso? Porque senão ele não vem em acordo, né? Ele não vem seguindo ali os planos da família. Olha só, nós vamos economizar dinheiro, vamos colocar nessa poupança. Filho, vem cá, vamos conversar. Olha só, papai vai economizar dinheiro, mamãe vai economizar dinheiro, então não dá mais para todo final de semana a gente ficar pedindo pizza, todo final de semana açaí, todo final de semana ir pra rua. Vai ter um ou outro final de semana que a gente vai fazer isso, a gente vai ter o nosso lazer, mas em regra nós vamos fazer coisas mais baratas pra gente conseguir juntar o dinheiro e guardar nessa poupança, tá? Que tá aqui ó, na instituição financeira, uma matéria financeira, tá? Se o filho for tratar dessa negociação aqui, tiver ciente disso, ele também vai economizar, tá? Porque se o pai e a mãe fizer isso sem consultar o filho, às vezes ele está fazendo dívida ali porque ele nem está sabendo da existência dessa poupança com o intuito de trocar o carro em 2 anos. Então tem que participar, o filho tem que participar. Se você não gostou desse macete, basta ir para o raciocínio lógico. O presidente da República é o grande administrador. Se ele é o grande administrador, o que você tem que colocar na sua cabeça? Se ele é o grande administrador, ele tem que ser consultado sobre tudo que envolva dinheiro, tá? Matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações. Beleza? Falou de dinheiro, o filho tem que participar, tá? Beleza, vamos lá. Aqui eu sigo o mesmo raciocínio. Moeda, seus limites de emissão. Como assim, professor? Limite de emissão. Senhores, eu não posso sair emitindo, né, cédulas, dinheiro, moeda, e sair dando pro povo. Ah, professor, isso aí resolveria o problema do país. Não, cara, isso é ignorância, deixa eu te falar. Quem fala isso aí não tem nada de economia. Deixa eu te explicar uma coisa. Se nós fizermos isso, vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela, tá? Não sei se vocês sabem, mas é muito mais vantajoso, tá? Vou falar de uma forma delicada aqui. É muito mais vantajoso você fazer a sua higiene pessoal após defecar com dinheiro do que com papel higiênico. É isso mesmo. O rolo de papel higiênico, se você pegar o rolo do papel higiênico e o valor que ele custa na Venezuela e pegar aquele montante de dinheiro que eu preciso para comprar esse rolo de papel higiênico, é melhor você realizar a sua limpeza com o papel higiênico, com o dinheiro. Dá mais dinheiro do que o rolinho de papel higiênico. Olha que absurdo. Por quê? Porque o dinheiro lá perdeu valor. Então, senhores, eu tenho que ter um limite, tá, de emissão de moeda, tá? Senão o dinheiro ele perde valor, tá? Tá ok? Então olha só, se eu for tratar de moeda, os limites de emissão de moeda, o montante, né, da dívida mobiliária federal, o que é isso? Montante da dívida mobiliária federal é o que? É o saldo total da dívida pública, tá? Que eu tenho representada por títulos emitidos pelo governo federal. Significa mais ou menos o seguinte, ó. O governo federal, por exemplo, ele precisa de dinheiro. Ele está precisando de dinheiro, tá? Tá quebrado. O que ele faz? Ele emite títulos, tá? Títulos, emissão de títulos, que é como se fosse um cheque. Ele emite títulos e pega o dinheiro. Fala, olha, eu tô te dando um cheque aqui, eu te pago depois, fica tranquilo. E eu vou te pagar com juros. Aí ele emite lá esse título e pega esse dinheiro para poder suprir aquela necessidade momentânea. Só que isso aqui tem que ter limite. Tá? O montante significa o quê? O limite da dívida mobiliária federal. O limite que eu posso pegar, o limite que eu posso emitir títulos, porque eu vou conseguir pagar. Então o Congresso Nacional ele trata sobre dinheiro, né? Ele trata sobre moeda, os seus limites de emissão, o tanto que eu posso emitir de dinheiro e o tanto que eu posso emitir de título da dívida mobiliária federal. O tanto de cheque, vamos colocar assim, que eu possa dar aí na praça, porque se eu sair metendo cheque, sair metendo título com obrigação de pagar lá na frente, de forma disparada, sem controle nenhum, eu vou me endividar de forma que eu não consigo pagar lá na frente. Aí o que acontece? Isso aqui não tem a ver com dinheiro? Então, senhores, se tem a ver com dinheiro,
Isso aqui é competência do Congresso Nacional e tem que ter a participação do presidente da República. Porque o presidente é o administrador. O filho, ele tem que estar a par, tá, das dívidas da família, para poder colocar o pezinho no chão e não ficar enchendo o saco pedindo um tênis de R$2.000, ficar querendo comer na escola, na cantina. Pô, leva um lanchinho de casa, vamos economizar. O papai teve que fazer tal dívida. Entendeu? A gente pode gastar só até aqui. Entenderam a jogada? Então, se tem participação do presidente, se você conseguir enxergar que é necessária a participação do presidente, do filho, fica fácil, porque se tem a participação do presidente só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Entenderam? Se você está conseguindo entender que você não está tendo que decorar, você está conseguindo entender o porquê da participação do presidente, e se tem participação do presidente, só pode ser competência legislativa do Congresso? Beleza, vamos lá. Aqui, ó, mostrei essa imagem para vocês. Vou mostrar, ó. Olha lá, fizeram dívida demais, né? Saíram emitindo ali cheque, não falaram com o filho foi fazendo dívida, e aí quando chegou para pagar todas as contas, não deram conta. Beleza. Próximo aqui, compete ao Congresso Nacional, cuidado com isso, a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí observado algumas regras constitucionais, tá? Cuidado, tá? A banca vai trocar a fixação do subsídio, né? Quanto ganha por mês aí? Os ministros do STF por ministros do STJ. Cuidado, não é. O Congresso Nacional, ele vai fixar o subsídio dos ministros do STF, tá? Beleza? Aí eu te pergunto, a família composta pelo pai, que é o Senado Federal, no nosso macete, mãe, que é a Câmara dos Deputados, e o filho, que é o presidente da República, eles devem decidir em conjunto com a participação do filho acerca do que? Da mesada do rapaz, do garoto aqui. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? É o Congresso que vai definir o subsídio dos ministros do STF. E você vai aprender comigo lá na frente que o subsídio dos ministros do STF é o teto remuneratório, tá? Do serviço público. Beleza? Então, olha só, você vai imaginar o seguinte, é o Congresso, Senado e Câmara, com a participação, com a negociação com o filho, que vai definir aí, ó, a questão do subsídio dos ministros do STF. O que o filho, presidente da República, tem a ver com isso, professor? Olha que massa. Você vai aprender comigo, lá na frente, que o subsídio dos ministros do STF, ele estabelece o teto remuneratório do serviço público. Ou seja, ninguém pode receber mais que os ministros do STF. E isso aqui impacta as contas por quê? Porque os desembargadores, que são os juízes dos tribunais, eles recebem, o subsídio deles é fixado em cima de uma porcentagem, 90,25% do que ganha um ministro do STF. Então, olha só, se eu aumentar, definir aqui de forma absurda a remuneração, o subsídio, na verdade, dos ministros do STF, isso aqui vai gerar impacto nas contas públicas, porque quando eu aumento o subsídio dos ministros do STF, não fica só nos 11 ministros, isso aqui gera aumento no subsídio de todos os desembargadores, porque recebe uma porcentagem em cima do subsídio dos ministros, isso aqui gera impacto nas contas lá dos ministros dos outros tribunais superiores, tá? Então, assim, gera um efeito cascata, tá? Então, como isso aqui gera impacto financeiro, o presidente da República, o filho, como chefe do Poder Executivo, ele tem que ser consultado. Beleza? Tranquilo até aqui? Senhores, com isso eu finalizei, graças a Deus, as competências legislativas do Congresso. Parece difícil? Eu sei que parece, mas eu vou te provar agora, que com o macete você não precisa decorar. Você lembra dos exemplos e você não erra a questão. Quer ver? Vamos fazer juntos? Olha só. É da competência exclusiva do Congresso Nacional que independe da sanção do presidente da República. Pera aí, professor. Você não ensinou pra gente competência exclusiva. Você falou de competência legislativa do Congresso. Competência legislativa do Congresso, você falou uma por uma aqui, que é mediante lei e tem participação do presidente da República. Aí agora a questão está cobrando aqui competência exclusiva do Congresso Nacional, que o senhor só falou que ela é por decreto legislativo e que não há participação
do presidente. Calma, eu vou te mostrar que mesmo sem saber as competências exclusivas, você acerta algumas questões. Lógico que eu vou te ensinar no próximo bloco as competências exclusivas do Congresso, é o tema do nosso próximo bloco. Mas só com conhecimento das competências legislativas você já consegue acertar muitas questões. Quer ver? Vamos lá. É da competência exclusiva do Congresso concessão de anistia? Concessão de anistia? Concessão de anistia, eu falei para você, isso aqui é competência legislativa do Congresso Nacional. Lembra que eu te ensinei que a anistia, que é aquele esquecimento, né, do fato delituoso através de lei ordinária, não é isso? Se é por lei ordinária, é por lei. Se é por lei, competência legislativa do Congresso. Lembra que eu te ensinei? Concessão de anistia não é competência exclusiva, é competência legislativa, essa não pode ser. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Eu crio e extingo órgão público através de lei, e se é por lei, só pode ser competência legislativa do Congresso Nacional. Não é isso? Então essa também não pode ser. Fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Eu falei disso? Não, eu falei fixação do subsídio dos ministros do STF. Quer ver? Vamos pular, fiquei com dúvida nessa. Fixação do subsídio dos ministros do STF. Opa! Fixar subsídio dos ministros do STF gera grande impacto financeiro, então é competência legislativa do Congresso Nacional, ou seja, tem participação do presidente. Também não pode ser. Qual a única que sobrou, que a gente não falou ainda? Fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente. Gabarito, letra C. Você conseguiu, por exclusão, sabendo só as competências legislativas do Congresso, acertar uma questão que está cobrando competência exclusiva do Congresso. Vai ficar mais fácil quando eu te explicar as exclusivas do Congresso, com o macete que eu tenho também. Aí você não erra mais. Vamos ver. Olha a próxima. Assinale a alternativa que não corresponde à competência legislativa do Congresso. Ou seja, das 4 que eu tenho aqui, uma não é competência legislativa. Vamos lá. Dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de custo forçado. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, não são as leis orçamentárias? O que eu te ensinei? Orçamento da família, o filho não tem que participar, o filho não tem que ficar pá sabendo quanto o pai ganha, quanto eles podem gastar, senão ele vai sair gastando de forma desenfreada. Que não te ensinei isso? Então, se o filho, o presidente da República, tem que participar desse orçamento, significa que é competência legislativa. Ele está pedindo para marcar que não corresponde à competência legislativa. Então, já não pode ser. Concessão de anistia. Opa, anistia é por lei. E se é por lei, é competência legislativa. Então, essa daqui também não pode ser. C. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Eu falei disso aqui, aprovar após a arguição pública, a gente vai falar lá na frente. Eu falei disso aqui? Não lembro. Então vamos pular. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas, de territórios ou de estados. Você vai lembrar de Tocantins, lembra? Ouvidas as respectivas assembleias. Se eu quiser juntar, dividir, desmembrar um pedacinho de um estado, criar outro estado e etc. Isso aqui não é aquela história da chácara que eu falei para você? A grande chácara, a herança de família, eles estão pensando em ficar só com um pedacinho aqui e o resto lotear para conseguir levantar um dinheiro. O filho não é herdeiro, então ele não tem que ser consultado. O que ele acha disso? Lembra o macete que eu te passei? Se o filho tem que participar, ou seja, o presidente da República é consultado, só pode ser competência legislativa do Congresso. Então também não pode ser essa. Qual a única que sobrou? Alternativa C, que nós não vimos ainda. Tá ok? Olha a próxima. Julguem os itens a seguir com base nas normas constitucionais brasileiras que regulam o poder legislativo. Compete ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República. Opa! Se é competência do Congresso Nacional com sanção do presidente da República, só pode ser competência legislativa, porque é a única que tem participação do presidente. Competência exclusiva não tem, competência privativa da Câmara não tem, competência privativa do Senado não tem. Então só pode ser competência legislativa. Vamos ver.
Compete, então, ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor, entre outras matérias, sobre telecomunicações, radiodifusão, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Ele trouxe 2 tópicos em um só. Eu te pergunto, telecomunicações e radiodifusão, isso aqui não é aquela história da TV a cabo? TV a cabo, para contratar a TV a cabo tem que consultar o filho também, não tem? Então isso aqui é competência legislativa, até aqui tá certo. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Não está falando de dinheiro? Como o dinheiro entra, como ele é arrecadado, como ele vai ser destinado? Isso aqui não tem que ter a participação do filho, como eu te ensinei? Se tem que ter a participação do filho, presidente da República, no caso, no nosso macetezinho, tem que ser competência legislativa. Então, realmente, essas atribuições são de competência do Congresso mediante a sanção do presidente, ou seja, competência legislativa. A alternativa está correta. Senhores, tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Agora é revisão, tá? No próximo bloco eu vou trabalhar com vocês, nós já finalizamos o primeiro grupo, que são as competências legislativas do Congresso Nacional. Matamos ela agora. Você só não pode esquecer que é mediante lei e tem participação, ou seja, a deliberação executiva, participação do presidente em relação à sanção ao veto. No próximo bloco nós vamos estudar a competência competência exclusiva, as competências exclusivas do Congresso Nacional. Aí você vai aprender comigo que essas daqui é diferente, essas daqui não é feito por lei, é por decreto legislativo, e essas daqui não há participação do presidente. E eu vou te mostrar com macete o porquê não há participação do presidente, e na hora da prova você vai lembrar, pela lógica, que aqui tem participação do presidente, então é legislativa, se não tem, é exclusiva do Congresso. E nos próximos blocos, né, seguindo lá na frente, nós vamos falar das competências privativas da Câmara e competências privativas do Senado Federal. Professor, eu achei esse tema muito chato, tá? Meio complexozinho, tal. Com o macete eu ajudo você. Mas deixa eu te falar, não pula o tema, não deixa de estudar. É chato? É, mas você não tem 12 anos, tá? Você não estuda só o que você gosta. Você tem que estudar o que cai. Eu estou te ensinando um tema com macete para facilitar a tua vida, que é um tema que 90% dos candidatos erram. Por quê? Porque eles pulam. Ah, eu vou ter que decorar isso. Não vou decorar, vou pular, vou estudar outro tema. Aí chega na prova, quando cai essa questão, eles erram. Você que vai permanecer aqui comigo, tá? Vai aprender o tema, mesmo ele sendo chato, você vai acertar, você vai fazer parte dos 10% que acertou essa questão na prova. E isso aqui é o diferencial para a sua aprovação. Uma questão te tira do concurso. Beleza? Um grande abraço, aguardo vocês no nosso próximo encontro, estudando aí as competências agora exclusivas, né, do Congresso Nacional. Um grande abraço.